Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento da City Nervous System, o Beware Live Demonstration by Beware. Obrigada por se juntarem a nós. Hoje estamos aqui ao vivo desde a sede da Beware em Aveiro para assistir à apresentação em cenário real da plataforma UrbanSense, uma solução criada para apoiar na gestão de infraestruturas e processamento de dados e disponibilização de comunicações através de redes 4G e 5G, com recurso a tecnologias de ponta como Edge Computing e Neutral Hosting. O UrbanSense é um projeto desenvolvido pela Beware ao abrigo do programa Compete 2020, PT 2020 e FEDER. Se não puderem assistir a esta sessão live até ao fim, não se preocupem porque vamos disponibilizá-la no YouTube após e podem assisti-la quando vos for melhor. Hoje abrimos a nossa sessão com o orador convidado Luís Miguel Silva, Senior Project Manager no TIS. O engenheiro Luís Miguel Silva tem mais de 30 anos de experiência na área das telecomunicações e hoje vai-nos dar a conhecer um pouco sobre aquelas que são as oportunidades e desafios da área com aplicabilidade a cidades. No segundo momento desta sessão, vamos contar com a presença de dois dos nossos colaboradores, Ricardo Vitorino, que é Smart Cities R&D Manager aqui no Beware, que nos vai apresentar um pouco sobre o âmbito do projeto UrbanSense, e também Francisco Cardoso, que é Software Developer aqui no Beware, que nos vai presentear com uma demonstração em tempo real da plataforma UrbanSense. Fechamos esta sessão com um registro em vídeo dos nossos parceiros em Helsínquia e Barcelona, que vão prestar o seu testemunho relativamente à implementação da tecnologia UrbanSense nestas cidades. Muito obrigada por estarem aqui, esperemos que gostem. Vou dar agora a palavra ao engenheiro Luís Miguel Silva. Ok, tá. Muito obrigado, bom dia. Obrigado por terem convidado o TIS para o evento de abertura desta sessão. TIS, portanto, é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, o TIS tem vindo a trabalhar desde 2008, promovendo a colaboração entre entidades do setor TIS, nomeadamente entre universidades, associações setoriais, empresas e centros de inovação da área da TIS. Portanto, atuamos como uma plataforma de concertação que, sinteticamente, procura promover a inovação e internacionalização das empresas do setor. Atuamos também como um instrumento estratégico em termos das políticas públicas, nomeadamente a política industrial, agora muito premente em termos da transição digital que está a ser singrada no país. Aqui, há uns anos, com os nossos parceiros, delineámos um quadro estratégico onde identificámos as áreas principais onde deveríamos promover a inovação e internacionalização no setor das TIC em Portugal. Claramente, aqui surgem, entre vários setores, o setor das cidades inteligentes, que tem sido uma área estratégica prioritária da atividade do TIS em termos da promoção das tecnologias de informação e do seu impacto na transformação das cidades. Temos atuado, temos a nossa missão, temos uma atuação de internacionalização. Nesse sentido, temos participado em projetos internacionais e também em parcerias internacionais. Aqui realço duas parcerias internacionais que são determinantes para o tema das cidades inteligentes, onde o TIS tem vindo a ter um grande envolvimento. A Smart City Tech, portanto, que é uma parceria que visa facilitar a cooperação global entre stakeholders das cidades, que junta diferentes clusters a nível europeu, onde o TIS é atualmente vice-presidente do board e para o ano vai assumir a presidência deste board. Uma outra área, uma outra parceria bastante importante e tem um pendor mais técnico, que é o Open and Agile Smart Cities, que é uma rede internacional de cidades inteligentes que tem como objetivo criar e moldar um mercado emergente para a cidade, portanto, focando numa vertente mais técnica, tem um foco muito na interoperabilidade e desenvolver um conjunto de requisitos mínimos de interoperabilidade no sentido de fomentar o mercado técnico nas cidades, portanto, permitindo que soluções desenvolvidas
para uma dada cidade possam mais facilmente ser replicadas noutras cidades. Esta é uma vertente que eu sei que a UbiWare tem vindo a seguir desde o seu início e tem vindo a aplicar nas suas soluções. A par disso, portanto, o TIS também na sua missão tem vindo a promover consórcios de ID nacionais, portanto, utilizando os financiamentos nacionais, nomeadamente ao nível do P2020. Aqui realço, nos últimos 5 anos temos trabalhado nos 2 ciclos de projetos mobilizadores. Em 2016 promovemos vários consórcios, portanto são consórcios já de alguma dimensão, projetos de 8 a 10 milhões de euros, consórcios completos que envolvem toda a parte científica de inovação, as empresas desenvolvedoras e as entidades que vão receber as inovações desenvolvidas. Portanto, os dois primeiros projetos focados no mídia do 5G terminaram recentemente, ou estão mesmo a terminar. Os últimos 3 projetos que respondem à COU de 2016, que arrancou em 2019, que arrancou em 2020, em meados do ano passado. Realço aqui o projeto City Catalyst, que é um mobilizador na área das cidades, focado, portanto, em Smart Cities, também, que é liderado pela EFASEC e que tem também como promotores, num papel relevante, a UbiWare. Portanto, o TIS também participa nestes mobilizadores, mais um papel de divulgação dos seus resultados. Em termos de desafios futuros, queria realçar, portanto, que o TIS tem vindo a trabalhar nos últimos 12 meses, portanto, na altura, no ano da pandemia, temos vindo a trabalhar intensivamente em dois desafios. Portanto, um deles diz respeito ao Digital Innovation Hub. Portanto, os Digital Innovation Hub são instrumentos da política nacional, foram promovidos pela Secretaria de Estado de Inovação como meios de ajudar na concretização da transição digital do país. Portanto, muito em alinhamento com a estratégia europeia do digital. Portanto, estes Digital Innovation Hub surgem no plano de transformação digital nacional como um instrumento ao nível da transformação digital das empresas. Portanto, a Secretaria de Estado de Inovação delineou um plano em termos destes instrumentos centrado em 3 hubs nucleares, um focado na conectividade, outro em cibersegurança e outro em inteligência artificial, e depois um conjunto de Digital Innovation Hubs setoriais que gravitam à volta destes 3 hubs nucleares e que recebem serviços de transformação digital desses mesmos hubs e que em conjunto vão ajudar no processo de transformação digital da economia nacional, não só das PMEs, mas também de entidades do setor do Estado. Aqui neste Digital Innovation Hub, focámos no tema da conectividade, onde ajustámos no sentido de trabalhar todo o fluxo, desde a sensorização, através de sistemas ciberfísicos, até a transmissão dessa informação por arquiteturas de IoT, conectividade, levando os dados para ambientes cloud, edge ou cloud mais central, onde depois serão trabalhados e processados por analítica avançada. Os Digital Innovation Hubs propõem-se oferecer às empresas serviços de test before invest, portanto, o conceito de ajudar as empresas a experimentar algumas tecnologias novas antes de terem o compromisso de fazerem grandes investimentos. Portanto, a ideia é disponibilizar infraestruturas e disponibilizar capacidades para fazer algum tipo de teste com as empresas e depois ajudar, então, a trabalhar projetos financiados que vão ajudar a implementar as inovações de transformação digital nos processos das empresas ou do Estado. Uma outra linha tem a ver com a capacitação das pessoas e uma outra vertente é procurar financiamentos que ajudem depois a implementar esses projetos e também criar dinâmicas de ecossistema
juntando empresas PMEs, por exemplo, ou entidades do Estado, e levá-las a locais, a empresas mais avançadas em termos de transformação digital, no sentido de elas verem em loco e discutirem as dificuldades e como é que foram implementadas estas mesmas soluções num ambiente concreto. Aqui o TICE, portanto, trabalhou um consórcio centrado nas 5 universidades que fazem parte, são associadas no TICE, mais 3 politécnicos, a que juntámos 2 centros de interface, o CEIA e o Instituto de Telecomunicações, um Colab, que é o DTX, temos um core de consórcio e pretendemos endereçar, portanto, o mercado das PMEs, das startups tecnológicas e das entidades públicas, utilizando o nosso ecossistema de parceiros. Portanto, por um lado, o ecossistema de parceiros do TICE, onde estão todas as empresas, associações, centros tecnológicos, tirando partido também do Portugal Clusters, dos outros Digital Innovation Hubs e parceiros europeus, e criando assim uma dinâmica de serviço às empresas. Tecnicamente, portanto, este slide procura mostrar que em baixo temos as competências core, centradas em sistemas ciberfísicos, IoT e sensores, conectividade 5G, 6G, cloud e edge, Big Data Analytics, suportada depois também em baixo por inteligência artificial, cibersegurança e HPC. Estas capacidades depois serão trabalhadas em ambientes de demonstração. Estes ambientes de demonstração vêm dos nossos parceiros, dos parceiros do nosso ecossistema, muitos deles associados do TICE, e depois como target-alvo estão a área de manufacturing e as cidades. Portanto, as cidades como um alvo, as cidades aqui que têm também uma vertente de entidades do setor público, mas as cidades como um alvo preferencial a par da indústria. Um outro desafio tem a ver com o Gaia-X, portanto, que é uma associação que foi criada recentemente como resposta ao desafio da Europa da transformação digital. Portanto, a Europa tem hoje, para o seu horizonte 2030, a transformação digital, portanto, a economia digital como um dos seus pilares, portanto, a par do pilar da transformação ecológica, de uma transição ecológica e do pilar social. A aposta na economia digital é uma aposta que está em curso. Ora bem, esta aposta, a sua realização vai implicar cada vez mais dados. Hoje, esses dados são guardados em soluções cloud, portanto, algo que também temos que incentivar na Europa cada vez mais a utilizar soluções cloud, portanto, que são a resposta natural à geração de dados por processos de digitalização que queremos dinamizar. No entanto, hoje, o negócio, onde é que está o negócio? Que negócio é que anda aqui à volta dos dados? Hoje, no primeiro trimestre de 2021, em termos de números, os serviços de cloud geraram 41,7 mil milhões de dólares. Desses, 30% desse negócio é a AWS, e os outros grandes atores, são todos os atores, as grandes companhias americanas e internacionais. Portanto, a AWS, a Google, a Azure, o Alibaba, portanto, são grandes players internacionais. Apenas 4% das soluções de cloud estão na Europa. Aqui a Europa procura dar uma resposta com esta iniciativa, criar uma infraestrutura federada de dados para a Europa. Portanto, porque o problema é, esses dados vão parar aonde, vão gerar negócio e quem é que vai analisar os dados que são gerados pela Europa, quem é que vai tirar valor com esses dados sem controle por quem disponibiliza os dados ou quem os coloca em cloud. Portanto, houve uma iniciativa que foi liderada pela Alemanha, por empresas alemãs e empresas francesas, que levou que em setembro do ano passado, de 2020, foi criada uma associação, o Gaia-X Association ISBL, formada por empresas de cloud europeias,
europeias e players que estão internacionais, mas que estão a operar na Europa. E aqui o que se procura é criar um ecossistema, dinamizar um ecossistema, trabalhar o plano dos dados, portanto, aqui um ecossistema dos dados, focando em espaços de dados, portanto, trabalhar espaços de dados, dinamizar espaços de dados em termos europeus, criando, portanto, neste momento já há uma série de áreas de dados que estão a ser trabalhadas, em termos de energia, que é liderada por uma empresa francesa, em termos do setor financeiro, do setor do mar, do setor da saúde, que temos a Philips a liderar, e há aqui uma aposta, uma expectativa grande de trabalhar uma arquitetura que seja soberana, isto é, qual é o tema, o foco da soberania dos dados. Portanto, é um leitmotiv que é uma pedra basilar que tem a ver com a soberania dos dados. A soberania dos dados tem a ver com a capacidade de quem disponibiliza os dados poder controlar onde é que esses dados são localizados e quem é que pode ter acesso aos dados. Portanto, tão simples quanto isso, mas isto implica aqui há um investimento que está neste momento em curso. Portanto, basicamente, teremos um foco numa infraestrutura de dados, portanto, um foco em um investimento em nós de cloud. Esta iniciativa é inclusiva, portanto, inclui todos os operadores cloud internacionais, eles têm é que se reger, têm que disponibilizar os serviços federados que estão a ser trabalhados, serviços federados em termos de assentam num catálogo federado, nos serviços de troca de dados, numa vertente muito importante de identidade e confiança e numa também compliance com um conjunto de regras europeias. Ora bem, para fechar, o TIS.pt foi convidado a liderar e a operacionalizar o Hub Nacional do Gaia-X. O Hub Português Gaia-X foi criado em 26 de maio de 2021. Portanto, é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da Transição Digital, da Associação Gaia-X, portanto, que é uma associação que é aberta, é uma associação de direito belga, e pelo TIS.pt. Portanto, estas três entidades criaram este Hub Nacional. Portanto, a responsabilidade do TIS será a dinamização deste Hub. Essa dinamização passa por trabalhar, conseguir motivar os parceiros nacionais no sentido de trabalharem os data spaces. Portanto, os data spaces e também os operadores cloud nacionais de virem a implementar o layer de serviços federados, portanto, que é um layer que está a ser desenvolvido baseado em software open source, por um core team desta ISBL, desta iniciativa, e que se espera que tenha uma primeira release no final deste ano. E esses serviços federados irão dar, portanto, aqui a federação, a arquitetura assenta muito num conceito de federação, distribuição, descentralização e confiança. Portanto, aqui este vetor, no sentido de não há uma entidade única que manda, há uma federação, portanto, há aqui um controle repartido. Portanto, este é um desafio, portanto, são dois desafios importantes que o TIS tem hoje entre mãos e que cruzam muito o tema da digitalização, que hoje também é um vetor que está aqui hoje nesta sessão, presente através da transformação digital das cidades, com a introdução de novas tecnologias, de novas plataformas. Portanto, os dados gerados, esperemos que possam vir a ser trabalhados por data space também focados nas cidades. Portanto, já existe também um embrião de um data space de alguns atores que estão a trabalhar neste data space, e o TIS tem também como missão, e das suas apostas será trabalhar o data space em termos nacionais, o data space na área das cidades, que é uma vertente estratégica importante. Dito isto, portanto, o TIS, só para fechar, portanto, tem hoje um envolvimento nacional e internacional significativo, tem já um conjunto de associados também do ecossistema nacional das TIS importante, e que aqui a nossa missão continuará a trabalhar continuarmos a trabalhar com os nossos associados no sentido de dinamizarmos o setor e ajudar a dinamizar
a economia nacional nesta área. Muito obrigado. Bom dia a todos, o meu nome é Ricardo Turino, obrigado ao engenheiro também pela introdução, uma apresentação muito interessante do STIS. Obrigado a todos os que vão estar aqui presentes hoje, a quem nos está a assistir através do webinar. Obrigado também por estarem atentos. Vim apresentar um bocadinho os resultados do projeto UrbSense, que a Marta também já introduziu, mas estamos disponíveis também para sempre demonstrar, sempre que vierem a Aveiro, temos todo o gosto em receber-vos no nosso escritório e apresentar não só o UrbSense, mas também algumas dos outros projetos que temos em curso, que são na área das telecomunicações. Portanto, o WiWare já tem vindo a trabalhar, a analisar a qualidade de serviço e qualidade de experiência para redes, já tem implementado soluções inovadoras de implementação de redes do futuro, isto tudo como sempre a vertente de sensorizar as nossas cidades, conseguir digitalizar informação, garantir uma boa eficiência de comunicação entre equipamentos e aplicações. Isto tudo para ajudar as cidades, um dos nossos públicos-alvo, a ficarem mais sustentáveis, a ficarem mais eficientes através da digitalização. E isso é possível com novas tecnologias, através de projetos de inovação, como é o caso do UrbSense, que estamos hoje aqui a demonstrar. E conseguimos, com projetos como este, já alcançar mais de 60 cidades em todo o mundo, onde temos vindo a aprender que para uma cidade, para um município, para uma entidade pública que tem diferentes desafios, é difícil de conseguir orquestrar toda a sua área urbana com os diferentes players e diferentes organizações que trabalham e operam na mesma. Portanto, nós já temos soluções de sistema de partilha de bicicletas, sistema de monitorização de estacionamento, monitorização de qualidade do ar, e se estas soluções estão em silos verticais e se uma cidade tem que operar diferentes aplicações para tomar as suas decisões, para perceber a informação que está a aparecer nos seus ecrãs, acaba por ser um desafio muito grande. E, portanto, nós vemos a cidade como um organismo orgânico e a nossa abordagem para auxiliar na digitalização é também fazer o paralelismo com este mecanismo orgânico de comparar a cidade com o sistema nervoso. E é essa mesma abordagem que eu venho apresentar, porque o sistema nervoso, animais vertebrados como nós, acaba por ser eficiente ou essencial para transmitir sinais para as diferentes partes do corpo. Ou seja, nós conseguimos coordenar as ações do nosso corpo graças a toda essa informação que é processada pelo sistema nervoso, que é composto pelo sistema nervoso central, ou seja, a parte que agrega toda a informação e acaba por orquestrar e tomar as decisões de forma centralizada e com responsabilidade por todo o corpo, mas também temos uma vertente periférica, mais perto do nosso... Aqui fazemos o paralelismo com a infraestrutura na cidade, ou seja, se nosso próprio corpo consegue reagir a diferenças de temperatura e ter alguns sinais que já têm algum automatismo, ou mesmo iluminação, o cérebro não tem que processar essa informação. Aqui na própria infraestrutura que existe na via pública pode também haver este componente mais de automatismos e tomada de decisão, sem ter que passar tudo por uma decisão central. E, portanto, quando vemos estas duas abordagens em conjunto, temos então a plataforma central que os municípios podem usar para tomar a decisão, com a agregação de toda a informação, digitalização dos diferentes domínios do que está a passar na via pública em tempo real, e temos também a componente de infraestrutura na via pública que pode ter alguma análise e pode ter alguma eficiência. Ou seja, vemos então o mobiliário urbano como veículo para sensorização e recolha dessa mesma informação e também alguma análise e ação. Portanto, aqui temos a análise de um candeeiro de rua com diferentes verticais ou diferentes domínios a recolher essa informação que depois passa por uma análise posterior no sistema nervoso central na plataforma de sensores. E é esse o objetivo do projeto de inovação e demonstração UrbSense, que mostra a implementação do sistema nervoso da cidade através de 3 casos de uso. Ou seja, por um lado, toda esta parte tem que falar de sensorização, de recolha de informação de cidades, através de implementação de equipamentos de monitorização em meio urbano, em que já temos muita experiência de projetos anteriores, de monitorização de estacionamento, trânsito, por aí fora, e aqui acabamos por agrupar essa informação e recolher a mesma da via pública. Temos a componente de neutral hosting, o que isso significa é que os candeeiros de rua, como um meio para digitalizar e para implementar a tecnologia, pode ser um anfitrião neutro para equipamentos de comunicação, ou seja, neste caso,
quem é dono dessa infraestrutura não é o responsável pela operação de serviços, seja uma rede de comunicações, seja um serviço de computação. E, por fim, Edge Computing, o que significa que é processamento e análise de dados no edge da rede, ou seja, próximo dos sensores. Em vez de termos, então, toda esta informação a chegar à cloud e toda ela processada exclusivamente lá, temos alguma analítica na via pública, em equipamentos de rua, em infraestrutura de mobiliário urbano, que já pode fazer algum processamento dessa mesma informação e resolver alguns casos, como é o caso de monitorização de estacionamento, detecção de incidentes na via pública e por aí. Portanto, quando nós vemos então os resultados do projeto, nós conseguimos ver não só a via mobiliário urbano capaz de sensorização e demonstração de diferentes casos de uso, mas também novas oportunidades de negócio. Portanto, é possível capitalizar esta infraestrutura com base em tecnologia que desenvolvemos no UrbSense, porque o anfitrião ou o dono da infraestrutura pode alugar o espaço físico e a capacidade de computação ou de rede que exista nesse mesmo mobiliário a terceiros, seja um operador de telecomunicações móvel, um distribuidor de conteúdo, um fornecedor de uma aplicação. Isto permite também que a implementação de sensores seja feita em escala, numa via pública, sem criar ruído visual, sem criar sensores implementados em todo o lado, mas sim escondidos ou embebidos na infraestrutura. E, por fim, com a vertente das telecomunicações, cada vez a caminhar mais para as redes 5G e as suas funcionalidades, temos a capacidade de criar, digamos que, camadas próprias para diferentes aplicações. Ou seja, esta partilha da infraestrutura de comunicações não se torna apenas no caso de uso do espaço físico. Podemos oferecer a largura de banda para diferentes casos de uso, reservando slices para, então, diferentes stakeholders. O projeto acaba por entregar uma plataforma centralizadora que agrega estes diferentes casos de uso, que permite aos diferentes stakeholders do município de operar as diferentes soluções. Isso será demonstrado mais à frente pelo meu colega Francisco. E acaba por ser também possível demonstrar na via pública em 3 municípios, em que nos focamos em Aveiro, aqui em Portugal, com os 3 casos de uso, portanto, IoT, Neutral Hosting e Edge Computing. Em Barcelona, no caso de Neutral Hosting e Edge Computing. E, por fim, Helsínquia, também sensorização e Edge Computing. Em Helsínquia, acabamos por analisar o trânsito, o estacionamento e qualidade do ar. Em Aveiro temos várias soluções de monitorização de estacionamento, de avaliação de qualidade do ar e também a componente de comunicação com partilha de infraestrutura e comunicação com veículos. E em Barcelona temos a demonstração de extensão do piloto de 5G Barcelona com mais mobiliário urbano capaz de implementar equipamento de rede partilhado entre operadores. Isto acaba por ser a consolidação da nossa visão para a cidade, ou seja, converger as nossas áreas estratégicas de Smart Cities e telecomunicação com esta implementação do sistema nervoso, em que temos a plataforma central de administração, o que corresponde ao cérebro e coluna vertebral, e depois a componente periférica de Edge Computing, onde conseguimos ter mais próximo da fonte, mais próximo dos veículos, mais próximo dos nossos dispositivos móveis e dos sensores que cada vez existem mais em municípios, acabar por conseguir perceber e analisar diferentes componentes ou casos de uso de mobilidade, ambiente, energia, sempre na vertente de perceber os padrões do que se passa na cidade, perceber onde é que existem problemas, onde é que existem desafios e cada vez mais somos capazes de responder perante a sustentabilidade para reduzir emissões, oferecer soluções mais energeticamente eficientes e também novas soluções de mobilidade através do carregamento elétrico e veículos autónomos, através da comunicação que este mobiliário permite. E estes são, de forma muito sucinta, os resultados e a apresentação geral do conceito do projeto. Eu não sei se têm questões nesta fase, caso contrário, passaria para o Francisco fazer uma demonstração, mas dou a oportunidade desde já, para, seja agora, seja mais à frente no tempo, para via e-mail ou através das nossas redes sociais, para entrar em contato connosco. De qualquer das formas, muito obrigado pela atenção. Passo a palavra então ao Francisco. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Francisco. Como o meu colega Ricardo introduziu, vamos agora fazer uma demonstração daquilo que é o resultado da plataforma do UrbSense.
Como ele referiu, a plataforma do Grupo Sense foca-se em 3 principais pilotos, Helsinki, Aveiro e Barcelona. E a plataforma do Grupo Sense divide-se aqui em 3 principais ambientes, ou 3 principais componentes. São eles a plataforma da IoT, que é uma plataforma que nos permite ter aqui uma visão global, uma visão holística sobre uma cidade e os verticais que esta monitoriza. A plataforma de Neutral Hosting, que nos permite ter aqui uma gestão de deployments de rede 4G sobre a infraestrutura que uma cidade também disponibiliza. E, por fim, a plataforma de Edge Cloud, que nos permite fazer aqui uma gestão de todos os recursos computacionais que suportam as duas plataformas, tanto a plataforma da IoT como a plataforma de Neutral Hosting. Começando então aqui pela plataforma da IoT. Como já referi, a plataforma da IoT permite-nos ter aqui uma visão holística sobre uma cidade. Neste caso temos aqui representadas 2 cidades, Aveiro e Helsinki, e os verticais que estamos a monitorizar neste momento são os dados de trânsito, parque de estacionamento e também de qualidade do ar. Começando aqui pela cidade de Aveiro, temos então aqui a monitorização dos dados de parques de estacionamento. Neste caso, se eu clicar aqui no parque de estacionamento que estamos a monitorizar aqui fora na UbiWare, temos uma ocupação total. Este parque de estacionamento está a ser monitorizado com recurso a uma câmara de vídeo, cuja feed de vídeo é processada na Edge e posteriormente enviada aqui para a plataforma central. Passando então aqui aos dados de trânsito. Relativamente aos dados de trânsito, estamos aqui a fazer 2 tipos de monitorização. A monitorização com base a 2 tipos de fontes de dados. Os 2 mais acima referem-se a estradas monitorizadas com recurso a câmaras de vídeo. Novamente, o feed de vídeo é processado também no local e posteriormente enviado para a plataforma central, a plataforma IoT. Se clicarmos aqui no sensor, conseguimos ver que a câmara é capaz de fazer a contagem e também a classificação dos tipos de veículos que passam nesta estrada. O mesmo para esta, é feita da mesma forma, com recurso a câmara de vídeo. Este aqui também se encontra na mesma localização, também faz a categorização e a contagem dos veículos que passam na estrada, mas neste caso é utilizado um radar para esse efeito. Ou seja, são diferentes tipos de fontes de dados ou de classificações para a mesma estrada. Passando então agora aqui para a cidade de Helsinki. Só um pouco mais longe. Na cidade de Helsinki fazemos 2 tipos de monitorização de dados de qualidade do ar. Temos instaladas 2 estações de qualidade do ar. Estas estações são responsáveis por medir alguns poluentes, o NO, o NO2 e também algumas partículas, e com base nesses poluentes é calculado então o índice de qualidade do ar. Podemos ver aqui para cada um dos locais. Além dos dados de qualidade do ar, tal como em Aveiro, temos aqui 2 tipos de monitorização de trânsito. Por exemplo, neste local aqui temos uma monitorização de trânsito feito com recurso a um sensor que é instalado no pavimento, na estrada. Este sensor é apenas responsável por fazer contagem de veículos, ou seja, não existe aqui qualquer tipo de classificação. No entanto, temos aqui outro que se refere aos cruzamentos, que é um pouco mais interessante. Neste caso, temos uma câmara que é capaz de abranger toda a área do cruzamento. Ao clicarmos no cruzamento, conseguimos saber por cada entrada a contagem e também a classificação dos veículos. E ao clicar em cada uma das entradas do cruzamento, conseguimos saber também o tipo e a contagem de veículos que vai para cada uma das saídas. Ou seja, em qualquer momento conseguimos saber a quantidade de carros ou a classificação, o tipo de carro que vai para cada uma das saídas. Neste caso, conseguimos perceber facilmente que para a saída do sul o número de carros ligeiros é muito maior do que para a saída de norte. Voltando aqui um pouco mais atrás para a visualização de todos os dados que temos. Então, aqui depois, na barra lateral da plataforma, temos o resumo geral da cidade, neste caso das 2 cidades, onde temos à partida logo todas as estradas que consideramos importantes e conseguimos ver logo a contagem para a última hora. Temos a informação relativamente aos parques de estacionamento que estamos a monitorizar. Neste momento, como o parque lá fora está totalmente cheio, a contagem encontra-se a 100%. E depois temos também para as estações de qualidade do ar, a média do índice de qualidade do ar e também a média para cada um dos parâmetros que estão a ser recolhidos por essas estações. Com base nos dados recolhidos nestas 2 cidades, depois fazemos um processamento sobre todos esses dados e conseguimos recolher aqui algumas métricas e algum conhecimento sobre eles. Temos então aqui esta secção de analíticas, em que basicamente
resultam do processamento e da análise de todos os dados que são recolhidos para as duas cidades. Aqui ao topo, como conseguem ver, temos aqui alguns filtros relativamente aos dados que são recolhidos. Aqui temos os filtros temporais e que eu vou alterar aqui para do 1 ao 7. Ok. E vamos ver automaticamente aqui a contagem reduzir para aquela semana. Ao topo temos já selecionado, relativamente aos dados de trânsito, uma das interseções de Helsinki e relativamente aos dados de qualidade do ar, também temos já selecionado uma das estações. Após a aplicação dos filtros, conseguimos facilmente ver aqui a quantidade de trânsito e também o tipo de veículos que mais se deslocam para aqueles pontos durante este período. Conseguimos perceber aqui facilmente uma maior quantidade de carros ligeiros, como era de esperar, e também perceber aqui algumas variâncias e um padrão relativamente ao longo de cada dia, ou seja, há sempre aqui alguns picos de carros ligeiros, nomeadamente à hora de almoço, e depois durante a noite, que são os intervalos aqui mais abaixo, praticamente não existem qualquer tipo de trânsito. Aqui o gráfico de baixo representa mais uma vez isso, ou seja, aqui uma dominância dos veículos ligeiros relativamente a todo outro tipo de veículos. Ao centro, temos aqui dois heatmaps relativamente ao trânsito e também ao índice de qualidade do ar. Com o heatmap do trânsito, conseguimos perceber facilmente para cada dia da semana e também para cada hora de dia os períodos em que há mais trânsito. Conseguimos perceber que existem sempre mais trânsito a partir daqui das 8 da manhã até às 8 da noite e que durante o fim de semana, principalmente ao sábado, há uma redução da quantidade de veículos que circulam. O mesmo acontece aqui para o índice de qualidade do ar, ou seja, conseguimos perceber ao longo da semana e também ao longo do dia quais os períodos em que o índice de qualidade do ar está maior ou mais baixo, ou seja, melhor ou pior. Por fim, aqui embaixo na barra inferior, relativamente à estação de qualidade que temos filtrada, temos aqui uma média do índice de qualidade do ar e também uma média para cada um dos parâmetros que essas estações monitorizam. Ou seja, basicamente aqui a plataforma da IoT dá-nos uma forma de recolher todos os dados de uma cidade, neste caso duas cidades, ver em tempo real o estado dessa cidade, ter algum processamento de dados sobre ele e recolher algumas métricas analíticas que nos permitem tomar aqui algumas decisões sobre a cidade. Passando agora então para a plataforma de Neutral Hosting. Como referi há pouco, a plataforma Neutral Hosting tem como principal objetivo permitir gerir aqui os deployments de redes 4G sobre a infraestrutura que uma cidade disponibilize. Esta plataforma encontra-se dividida em duas principais partes, o Marketplace e os deployments de rede. Também conseguimos ver aqui que temos infraestrutura relativamente a duas cidades, Aveiro e Barcelona, e vamos então começar aqui pelo Marketplace de Aveiro. Ao fazer zoom aqui na cidade de Aveiro, conseguimos ter a representação de todos os nós de infraestrutura que se encontram disponíveis. A maior parte deles encontra-se a cinzento, são postos que estão instalados, mas que ainda não têm conectividade com a plataforma. Conseguimos ver, por exemplo, este aqui, que iremos ver mais tarde no local, o ponto da dobradora que já se encontra instalado e ligado com a plataforma. E agora, caso um utilizador queira fazer o deployment de uma rede, é um processo bastante simples. O utilizador apenas tem que selecionar o ponto da infraestrutura que pretende fazer o deploy, onde estará instalada uma small cell. Facilmente o utilizador consegue adicionar uma rede com recurso a este formulário, só por aqui alguns campos de exemplo, e submeter. A partir do momento em que o utilizador submete o pedido para instanciar uma rede 4G nesta small cell, a plataforma é responsável automaticamente por criar todos os recursos computacionais necessários para instalar os serviços que estão inerentes à rede, serviços de monitorização, configuração, guarda-rede, tudo o que for necessário. O utilizador depois tem aqui então acesso aos deployments de rede 4G que lhe pertencem. Temos aqui aquele que acabámos de instanciar, ainda está no processo de instanciar o core da rede 4G. No entanto, temos já aqui um que tinha sido criado previamente e que se encontra funcional. Este aqui ainda vai demorar algum tempo a terminar. Da mesma forma que o utilizador consegue fazer um deployment de uma rede 4G de forma automatizada, bastante simples, da mesma forma ele consegue eliminar e libertar os recursos que estão a ser ocupados. A partir deste momento, a plataforma é responsável por limpar todos os recursos e desinstalar todos os serviços que foram instalados. Relativamente a cada deploy da rede, o utilizador consegue ter aqui alguns detalhes, nomeadamente relativos
à operadora e também onde o país se encontra, o estado da rede, entre outros detalhes mais simples. O foco do utilizador será essencialmente aqui nestas duas secções. A nível de configurações, onde o utilizador, após a instalação e a rede estar toda instalada, é responsável por ligar todos os cartões SIM, ou todos os user equipments necessários ou que pretende ligar àquela rede. Temos aqui alguns detalhes relativamente, neste caso, a um cartão SIM que já se encontra subscrito a esta small cell. E ele apenas terá que conectar todos os outros que pretender. Relativamente aqui à parte de monitorização, torna-se um pouco mais interessante para o utilizador, porque o utilizador aqui consegue saber em tempo real o estado da rede que instanciou. Conseguimos logo ter aqui à partida um dashboard onde apresentamos a potência do sinal da small cell, também a qualidade do sinal da small cell e também a qualidade do sinal indicada pelo user equipment, neste caso o telefone que temos ligado à small cell. Entre outras coisas, temos também a taxa de transferência entre o user equipment, quer download e upload, e também a taxa de erro. Este dashboard é bastante configurável, o utilizador consegue facilmente adicionar novas métricas, novas formas de visualização e configurar consoante o que lhe der mais, ou que lhe for mais pertinente. Ou seja, basicamente aqui a plataforma de Neutral Hosting permite-nos ter aqui uma visão geral de toda a infraestrutura que existe disponível numa cidade e posteriormente permite-nos utilizar essa infraestrutura de forma automática sem grandes necessidades ou processos operacionais. Passando então agora aqui para a plataforma de Edge Cloud. A plataforma Edge Cloud, como referi há pouco, esta plataforma tem como principal objetivo permitir-nos gerir aqui todos os recursos computacionais que estão inerentes a cada uma das plataformas anteriores, quer a plataforma da IoT, como a plataforma de Neutral Hosting, tudo com recurso a clusters Kubernetes. Como podem ver aqui, temos já criados alguns clusters, outros em processo de criação. Temos um cluster associado à plataforma da IoT, onde estarão a correr alguns dos serviços inerentes a esta plataforma. Temos também um cluster que estará associado à rede que já se encontra a correr e outro associado à rede que mandámos instanciar. No entanto, temos aqui um que se encontra a ser instanciado, porque a plataforma, de forma automática, é capaz de gerir todos os recursos que tem disponíveis e sempre que os recursos começam a esgotar, ela é responsável por criar novos recursos. Para associar novos recursos, podemos fazer isso de forma manual. De forma manual, podemos fazê-lo com qualquer tipo de recursos, sejam máquinas virtuais, máquinas físicas, hardware que esteja na edge, pode ser associado de forma automática com uma simples configuração sobre esse tipo de hardware. No entanto, também podemos fazê-lo sobre máquinas virtuais de providers externos, como por exemplo a DigitalOcean, a Amazon, a Azure, seja o que for, conseguimos facilmente colocar recursos virtuais na plataforma. Da mesma forma, conseguimos gerir os clusters Kubernetes que estão disponíveis como recurso de computação para as plataformas. Conseguimos também gerir os nós ou os workers de que esses clusters dependem. E conseguimos facilmente fazer essa gestão também de forma manual e selecionar todas as especificações que pretendemos a nível de recursos computacionais. No entanto, como já referi, apesar da plataforma permitir fazer esta gestão de forma manual, que é a criação de clusters, de máquinas que dependem desses clusters, a plataforma, juntamente essencialmente com a plataforma de Neutral Hosting, é capaz de fazer essa gestão automaticamente. Ou seja, a partir do momento em que o utilizador manda instanciar uma rede 4G, as duas plataformas em conjunto são responsáveis de validar se existem recursos computacionais suficientes. No caso de não existirem, esses clusters são criados automaticamente e os serviços são instalados automaticamente nesses clusters. Da mesma forma, quando o utilizador elimina uma rede, esses recursos são eliminados ou colocados disponíveis para novos deployments. Voltando aqui então ao painel global, basicamente então temos aqui uma plataforma que nos permite ter uma visão sobre uma cidade, de gerir uma cidade a nível de todos os verticais que conseguimos escolher, verticais esses que são dinâmicos e que podem ser associados, ou pode ser associado a qualquer tipo de informação monitorizada. Temos a plataforma Neutral Hosting que nos permite ter aqui uma visão sobre toda a infraestrutura da cidade e lançar de forma automatizada redes 4G sobre essa infraestrutura, de forma autónoma. E a plataforma Edge Cloud que nos permite aqui gerir todos os recursos computacionais de que estas plataformas dependem. Para ser instalações, principalmente aqui da plataforma da IoT e também da Neutral Hosting, temos aqui alguns slides relativamente às instalações.
passar aqui a apresentar. Relativamente aqui à cidade de Aveiro, relativamente aos dados de trânsito que monitorizamos, temos aqui esta instalação que vamos visitar mais tarde. Esta instalação tem uma câmara de vídeo. A câmara de vídeo é responsável por processar os dados capturados em tempo real, classificar e fazer a contabilização dos veículos que passam. Dados esses são posteriormente processados também na Edge e posteriormente enviados para a plataforma da IoT. Ainda em Aveiro, no mesmo local, temos esta cúpula superior onde está instalada uma Small Cell. Small Cell é onde se pode fazer o deployment de uma rede de 4G. Era uma das células que estava representada no mapa há pouco a ver e que vamos visitar também mais tarde. Ainda em Aveiro, aqui nas instalações da UbiWare, temos o parque de estacionamento monitorizado também com recurso a uma câmara de vídeo. Câmara de vídeo essa que é responsável por capturar o feed. Esse feed é também processado no local com recurso a uma placa gráfica para fazer a contagem e também a capturação dos veículos e posteriormente enviados para a plataforma central. Em Helsinki, temos a instalação de um poste para a classificação dos cruzamentos que mostrámos há pouco. Tem uma câmara de vídeo que abrange toda a área do cruzamento e a câmara de vídeo recolhe o feed e posteriormente é processado para saber então a contagem e o tipo de veículos que vai de cada uma das entradas para cada uma das saídas. Ainda na mesma instalação, relativamente aos dados de qualidade do ar, temos instaladas duas estações de qualidade do ar. Estas estações são responsáveis por medir alguns poluentes, como NO, NO2 e também algumas partículas, e com base nesses poluentes, então, calculado o índice de qualidade do ar para aquele local. Por fim, para Barcelona, temos a instalação dos Smart Lampposts, que são essencialmente para acomodar small cells para os deployments de neutral hosting. Pronto. Relativamente às instalações e à plataforma, está tudo. Não sei se há alguma questão que queiram colocar, podem colocar também mais tarde. E agora temos também uns vídeos relativamente ao feedback dos parceiros que trabalharam connosco no projeto e que vamos passar a apresentar. Hi, I'm Matias Alberg from Forum Helsinki, which is an innovation company of the city of Helsinki. In Helsinki, Jätkäsaari Mobility Lab supports innovation and business development by enabling tests and pilots in real urban environment, especially in the Jätkäsaari district. In Helsinki, we have cooperated with UbiWare in a traffic monitoring pilot. The pilot is conducted by UbiWare and supported by Jätkäsaari Mobility Lab. The goals of the pilot are to test UbiWare's new traffic monitoring solutions in different intersections in Helsinki and to gather open traffic data from these locations. In addition, in the pilot, UbiWare is also measuring air quality. The pilot conducted by UbiWare is helping the city of Helsinki to learn from the possibilities of new traffic monitoring technologies and solutions. Additionally, the open traffic and air quality data gathered in the pilot is supporting the city to evaluate traffic volumes and air quality in the city. Hello, I am Sergi Figuerola, the Chief Technology Innovation Officer of Aitucat and the CTO of 5G Barcelona. Well, we are here to show you the agreement that we have closed with UbiWare under the project of UlfSense, with the aim to have the first deployment of the city nervous system here in Barcelona. How we will do so? So we have deployed different lampposts, as you can see here, in the UPC campus in Barcelona. And we have also deployed several other lampposts in another campus of the UPC, which is located 20 kilometers far from this one. So we will create here a distributed ecosystem, a distributed experimental ecosystem where different projects, where different applications will run and will validate the concept of having what it's called a nervous city system, right? So the idea here is how we can provide intelligence or smart applications into the core of the cities. So what's the added value of having this project deploying here in the region? Basically, we are doing this under the concept of 5G Barcelona, so it will be exposed as one of the open
labs of the 5G Barcelona ecosystem that, as I said, it's going to be distributed between Barcelona and the other city, which is where the other campus is, which is Castelldefels. And also the added value that it has for I2CAD is because it allows us to strengthen our relationship with UbiWare and also to deploy technologies on top of this infrastructure. So here we will have users, we will have students testing, validating technology and validating how it can bring an added value for the city itself, and how an example of deploying this in this small set of places where many students pass by, which means at the end, like many users, can validate or use this technology, how it can be extrapolable into the city. So this is our challenge, to see also how this city nervous system can impact the next generation of cities or the next generation of systems that will control or manage the city systems. So this is a big value, for, as I said, for I2CAD, for Barcelona, and for the 5G Barcelona ecosystems that will promote